Ai. E a gente vai trabalhar também falando um pouquinho sobre transações em banco de dados, né, então a gente vai conhecer ali um pouco de como se trabalhar com os comandos de transação em banco de dados e entender como que é o funcionamento. E aí no finalzinho a gente vai então utilizar ali uns comandos de DCL, que são os comandos para permitir o acesso ali aos bancos de dados. Por exemplo, dentro de um sistema, né, a gente tem o acesso para você conseguir alterar algo, inserir algo, excluir algo. Mas para que você tenha essas permissões para você estar realizando dentro de um sistema, você precisa gerenciar esses acessos e a gente faz isso através do banco de dados. Então, dentro de uma empresa, nem todos os usuários, eles vão ter os mesmos tipos de acesso, né, ou seja, nem todo mundo tem acesso a tudo dentro do banco de dados. Se você é do financeiro, se você é da parte de vendas, se você é da parte de estoque, você tem acesso àquilo que condiz com o departamento que você trabalha ou com a função que você trabalha. E tudo isso a gente permite o acesso, quais telas, aonde, o que você faz através ali pelo banco de dados, de comandos através do SQL, né. Então hoje a gente entra um pouquinho mais a fundo aí em alguns comandos do SQL. Aula passada, eu deixei para vocês 2 editores que são de compilação, que é o OneCompiler e o MyCompiler, compiler, né, depende a pronúncia, gente. E aí vocês podem utilizar qualquer um dos 2, tá. Eu prefiro o OneCompiler, justamente porque ele tem uma IA ali dentro, né, e ele é mais simples de você, utilizar do que ali o outro, certo? Muito bem, gente. Por que que eu coloquei ele aí, né? Como na aula passada eu expliquei o funcionamento dele, a gente testou em alguns comandos e hoje nós temos muita coisa para passar, a gente não vai testar ali todos os comandos que a gente vai ver na aula nele, né, não ao vivo, mas eu já deixo ele ali para que vocês aí consigam testar, inclusive lá na pastinha de materiais vocês vão encontrar ali uma lista de exercícios também, né, utilizando o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então vocês podem usar esse editor aí para trabalhar, tá. Então olha só, né, hoje a gente entra então nessa parte de comandos, gente, que não é, né, só a parte ali básica, tá. Bom, na aula passada, né, a gente viu select, a gente viu o insert, a gente viu o update, viu o delete, viu os comandos para criar a tabela, né, e eu até falei para vocês as diferenças ali de quando a gente exclui, né, um drop, a gente trabalha excluindo a tabela e o delete a gente exclui o que está dentro da tabela. É muito comum cair perguntas, né, principalmente dos comandos, e também ali das cláusulas que a gente usa. Então olha só, digamos que vocês queiram buscar por padrões em strings. A gente viu que se nós colocarmos select, nome do aluno, a idade do aluno, from aluno, ou seja, a gente vai selecionar a coluna nome do aluno da tabela aluno. Ele vai trazer uma lista, né, de todos os alunos que eu tenho por nome do aluno. Só que muitas vezes você não quer buscar uma lista completa ou você quer buscar pelas iniciais, digamos assim, né, eu quero
buscar todos os alunos ali que comecem com a letra C, com a letra A. Então, a gente tem o comparador like para fazer essa busca aí por strings. E a gente usa o caractere porcentagem, que ele é usado, então, em condições, junto com o like, para definir se é 0 ou mais caracteres. Tá? Então, nesse caso aqui, no nosso exemplo, vamos selecionar o nome de todos os alunos cujo nome inicie com a letra C, e a gente vai ordenar por nome em ordem decrescente. O comando para ordenar por nome e ordem decrescente, nós vimos na aula passada, né, que é o comando order by. Order by, qual é a coluna que eu quero ordenar, e eu adiciono, então, desk no final, porque eu quero em ordem decrescente. Se a gente deixar só order by nome aluno, ele entende por padrão que vai ser em ordem crescente. Mas se você quiser em ordem decrescente, aí nós temos que adicionar, então, o desk, tá? Lembrando novamente, gente, que o comando order by, né, ou cláusula order by, ele é utilizado sempre ao final do select, porque ele vai ordenar o resultado do select que você acabou de utilizar. Então, nesse caso aqui, ele está selecionando o nome de todos os alunos cujo nome inicia com a letra C, então, like, entre aspas simples, C e a porcentagem, para indicar que é 0 ou mais caracteres, então quer dizer que vai iniciar com C. O restante dos caracteres ali pode ser qualquer caractere. E aí, o resultado disso, ele vai ordenar, então, por nome do aluno, tá? Tirou o desk, ordem crescente. Adiciona o desk, aí é ordem decrescente, ok? Ah, professora, mas eu quero letra A, letra C, letra B, gente. Vocês podem ir adicionando ali tranquilamente, tá? Pergunta, gente? Se a gente quiser buscar por nomes que começam, por exemplo, por car, né, eu adiciono CAR porcentagem, tá? Ele vai buscar ali por nomes como Carlos, Carla, Carolina, Karine, Carmen, tá? Dúvidas, perguntas? Não? Tá, e digamos que eu quisesse buscar, gente, por, se eu quisesse buscar nomes que contenham, por exemplo, a letra C ou car, né, em qualquer posição. Quando vocês precisam buscar nome, né, ou ali os caracteres que você quer em qualquer posição, aí a gente coloca a porcentagem no final também, tá? Como eu coloquei aqui no chat, certo? Então, nesse caso, ele vai buscar car, C-A-R, em qualquer posição, não só iniciando com car, tá? Ou like, porcentagem, C, porcentagem, ok? Caractere especial de erro. Caractere especial de erro. Depende qual é o caractere especial e do banco, May. Ah, tá, agora eu entendi, né? Se você usar caractere especial dá erro, bom, depende,
né, ali qual é o caractere que vai dar erro. Por exemplo, se você colocar D, entre aspas, escrever Ávila e colocar aspas de novo, ou só um A ali no meio perdido, vai dar erro, tá? Ele vai dar erro. Mas o caractere que a gente utiliza é a porcentagem. Agora, se você quer exatamente um caractere, a gente pode usar o underline, tá? Mas é muito difícil de você utilizar. Por exemplo, a gente pode usar, às vezes o pessoal coloca arroba, né? É recomendável evitar arroba, o jogo da velha, esses tipos de caractere aí é recomendado evitar no banco de dados, certo? Mas ele dá erro sim. Ah, você colocou um acento, né? Mais alguma pergunta, gente? Na verdade, assim, ó, não é que vai dar um erro, né? O tio não é um caractere padrão ali do SQL ou que ele seja, né, o considerado um coringa que a gente fala, mas ele procura, né? Por exemplo, João Car, Maria Car, se você colocar o tio, né? Aí ele não vai retornar, por exemplo, Carlos e nem Car, mas o ideal é não utilizar. É, de rede social e e-mails, né? E você utilizar caracteres especial por causa das senhas. Então, o pessoal pede para não estar trabalhando com isso, para que no banco de dados, quando o usuário adicionar, você consiga fazer um select que busque, né? Eu, por exemplo, gosto muito de usar arroba, o asterisco, né, em senhas. Então, a gente usa muito caractere especial. Então, na hora de você buscar, justamente isso que acaba ocasionando erro, tá? Bom, gente, ok. Mas e se eu quiser buscar intervalos de valores em comparação, né? Então, eu quero fazer uma busca, por exemplo, dentro de uma base de alunos cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, né? Então, olha só, não é maior que 14, menor que 14. Eu quero entre 14 e 18, né? Poderíamos buscar uma idade, como a gente viu na aula passada, que eu posso colocar where, idade, maior ou igual a 14. Então, ele vai fazer uma busca de todo mundo que tiver maior que essa idade. Só que eu não quero, quero só entre 14 e 18. Para isso, a gente usa, então, o between, que é entre esses valores. Select asterisco from aluno. Lembrando, gente, que o asterisco quer dizer que ele vai trazer todas as colunas, todos os campos que eu tenho dentro da tabela aluno, quando a idade estiver entre 14 e 18 anos, tá? Então, ele vai buscar ali sempre entre esses dois valores. Aí, gente, o operador between, ele não busca apenas textos, tá? Ou, aliás, só números, né? Ele busca número, ele busca data e ele busca texto também. Depende muito do banco de dados, tá? Tem alguns em que a gente trabalha mais com datas e textos e ele não trabalha com números, mas a grande maioria hoje já está trabalhando com números e datas e textos, tá? Se você fosse, por exemplo, né, buscar a data de um pedido que esteja ali entre
janeiro de 2026 até o dia 31 de janeiro de 2026, nós iríamos utilizar, então, Between, e aí nós adicionamos, então, as datas, tá? Também, gente, entre aspas. E aí nós usamos underline, tá? A gente não usa barra, tá? Porque a barra é um operador que ele simboliza a divisão. Então a gente usa um underline ali para realizar a separação da data. Se for texto, tá? Utilizamos aspas. Então, por exemplo, dentro de uma lista ali de números, eu estou buscando, né, entre o Carlos e a Mariana. Eu estou colocando aqui no chat, tá, gente? Outros exemplos aí desse mesmo select, tá? Então, o que que o banco vai fazer nesse caso? Ele vai comparar em ordem alfabética, né? Ele vai comparar ali, por exemplo, que nós tivéssemos, digamos que antes do Carlos eu tenho a Ana, depois do Carlos eu tenho o Daniel, até chegar na Mariana. Tá? Então, ele vai fazer uma comparação. Ele vai trazer o que tiver entre o Carlos e a Mariana, só o Daniel. Tá? Digamos que tivesse, né, Ana, Carlos, Daniel e Mariana. Nesse caso, ele traz quem? Carlos, Daniel e Mariana. Tá? Ok, gente? Perguntas? Dúvidas? Pode, May. Aspas duplas pode, tá? Mas depende do compilador, ok? Nem todo compilador que a gente utiliza, ele aceita as aspas duplas para nomes, tá? E o bom é você acostumar a usar aspas simples, tá? Para não ter esse perigo de você chegar e utilizar, né, ali com aspas duplas e ele acabar dando um erro por causa das aspas duplas, tá? Mas tem compilador que aceita. Essas questões, gente, de aspas duplas, simples, né, alguns caracteres especiais, algumas linguagens de programação, elas utilizam às vezes para um outro detalhe, né? Então, é sempre bom testar se funciona com aspas simples ou aspas duplas, tá? Mas a grande maioria hoje dos editores, ele traz o aspas simples, tá? Nem todos utilizam aí aspas duplas justamente para não ter esse probleminha aí, certo? Muito bem, então, lembrando que serve tanto para data, números e também para textos. Ok, gente, mas se nós quiséssemos, por exemplo, filtros para incluir ou excluir múltiplos valores, né? Então, nesse caso, a gente usa operadores in, que você inclui, ou not in, que você exclui, seguindo dos valores entre parênteses e separados ali por vírgula. Então, olha só, digamos que a gente queira selecionar somente os alunos cujo nome seja Ana, Gabriel, Maria e Pedro, ou seja, você está filtrando somente a Ana, o Gabriel, a Maria e o Pedro. Então, em vez da gente usar, por exemplo, o between, que é entre aqueles valores, você diz, não, eu quero exatamente esses valores aqui, tá? Então, você inclui aqueles valores ou você exclui. Então, por exemplo, eu quero selecionar todos os alunos menos a Ana, o Gabriel, a Maria e o Pedro. Aí, em vez de in, eu uso not in, tá? Nesse caso, gente, aqui nós colocamos o campo, né, que é o nome do aluno, e quais são os nomes dos alunos que eu quero incluir, tá? E se você quer incluir, not in.
Muitas vezes a gente precisa, né, usar um select para verificar se aquele valor, ele pertence ou não a uma lista de valores especificados. Então, a alternativa mais simples e legível, fica fácil de entender, é você utilizar, né, esses operadores in ou OR. Além do in, gente, temos o OR, né? E a gente tem a opção de utilizar, por exemplo, né, o número. Então, por exemplo, eu quero incluir o aluno para a seleção ID igual a 1 ou ID igual a 3 ou ID igual a 5, tá? Seria a mesma coisa de que eu utilizar o select asterisco from aluno quando o ID do aluno for 1, 3 e 5, tá? Então, quer dizer que ele vai me trazer os alunos quando tiverem aquele ID 1, 3 e 5, tá? Por que que eu falo que é a mesma coisa, tá, gente? Ele equivale ao mesmo do que eu utilizar, por exemplo, um OR, tá? Então, eu poderia utilizar o in dessa forma ou poderia utilizar usando o OR. Então, eu estou incluindo o 1 ou o 3 ou o 5, tá? Fica mais fácil de usar ali a opção do in, né? Então, por exemplo, ali eu estou retornando apenas os alunos Ana, Gabriel, Maria e Pedro, como eu poderia ter colocado um OR ali também. Mas fica mais fácil a gente usar só o in, né, do que ficar colocando o OR para cada um deles, tá? Por exemplo, vamos buscar numa lista de clientes, né, os clientes que estejam localizados aí, por exemplo, na região sul, né? Então, nós colocamos select asterisco from cliente quando o estado for Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Lembrando que se você quiser excluir, né, eu não quero que esses valores apareçam. Aí você põe um note na frente, certo? Tudo bem, gente? Então, like, ele pesquisa ali pela inicial do nome, ou eu posso fazer uma busca, né? Também com letras aleatórias no meio, between está entre dois valores, in e not in pertence à lista ou não pertence à lista. Por enquanto, tudo certo, gente, né? Bom, o combinar, gente, condições, aí a gente pode utilizar a cláusulas and ou or, né? O or eu já coloquei um exemplo para vocês aqui no chat. Agora vamos utilizar o AND. Então, vamos selecionar todos os alunos cuja idade seja maior que 15 anos e que more em Curitiba. Então, nesse caso, select nome do aluno, idade e cidade. Poderíamos ter colocado select asterisco from alunos, né? Mas, nesse caso, nós estamos buscando nome do aluno, idade, porque eu quero maior que 15 anos e que mora em Curitiba. Então, vamos buscar cidade. Quando a idade for maior que 15 e a cidade for igual a Curitiba. Tá? Então, poderíamos colocar aqui um OR também, tá? Que daí ele poderia buscar qualquer cidade ou que seja Curitiba maior que 15. Lembrando, gente, maior que. Então, quer dizer que nessa lista não vai aparecer alunos com 15 anos. Ele vai trazer alunos maior que 15. O 15 não entra.
para que entre o 15 aqui nós teríamos que colocar idade maior que 15 anos, igual, aliás, maior ou igual que 15 anos, tá? Às vezes a gente coloca, né, maior e muitas vezes pensa, ele vai trazer o 15 junto. Não, tá? Só os que são maiores que 15 anos e que more em Curitiba. Ok, gente? Tranquilo, né? Esse aqui facinho. Bom, agora a gente chega na parte em que precisamos trabalhar com mais de uma tabela. Vocês observaram que até agora nós estávamos utilizando uma tabela chamada aluno, mas agora a gente quer trabalhar com mais de uma tabela. Então vamos imaginar um sistema de vendas com duas tabelas, onde a gente tem uma tabela cliente e uma tabela pedidos, com esses campos. ID cliente, nome, ID pedido, cliente e valor. E aí, há uma pergunta: como é que eu listo o nome do cliente juntamente com os seus pedidos, né? Até porque na tabela pedido eu só vou ter a identificação do pedido e o ID do cliente, eu não tenho nome do cliente. O nome do cliente eu tenho na tabela cliente. Então, como é que eu faço para consultar em outras tabelas uma informação? A gente usa o comando chamado join. Mas eu consigo usar o join porque eu tenho uma relação entre essas duas tabelas. Quem lembra aí qual que é a relação que eu tenho entre essas duas tabelas, gente? Quem é chave primária? Quem é chave estrangeira? ID cliente é primária, isso. Assim como o ID pedido é primária. Mas o ID cliente na outra tabela é estrangeira, tá, gente? Então eu só consigo consultar em várias tabelas desde que essas tabelas estejam relacionadas, né? Então eu tenho uma chave primária que ela é estrangeira em outra tabela, então eu tenho uma relação, aí eu consigo. Agora, se você tiver duas tabelas, né, e essas tabelas, gente, não tiverem relacionadas, aí você não consegue utilizar o join, tá? Só que o join, gente, ele tem, né, uma sintaxe geral para a gente utilizar. Então, qual que é a sintaxe geral? Eu vou fazer uma seleção, vou usar o comando select, e vocês vão perceber que o comando select é o comando que a gente mais utiliza do SQL no banco de dados. Então, você vai colocar aqui todos os campos que você desejar. From, nome da tabela 1. Join, nome da tabela 2. Então, o comando join é ele que vai fazer a busca em uma tabela, join, e ele vai fazer a busca na outra tabela. Aí a gente usa o on. On da tabela 1, qual é o campo que você quer, igual o que nós temos na tabela 2 e o campo que está na tabela 2. Então, eu preciso dizer, ó, o que eu vou buscar lá na tabela 1, qual é o campo que eu vou buscar na tabela 1 e qual é o campo que eu vou buscar na tabela 2. Justamente porque eu estou precisando saber do nosso exemplo, né? Como listar o nome do cliente junto com os seus pedidos, certo? Então, eu tenho o nome numa tabela e eu tenho os pedidos desse cliente em outra tabela, ok? Então, essa é a sintaxe, gente, geral do join, tá? From tabela 1, join tabela 2, on. Aí eu faço a relação de quais campos que eu quero da tabela 1 com os campos da tabela 2, ok? Por que eu estou mostrando essa sintaxe geral, gente? Porque
O comando join, tá, não é só ele que a gente vai usar, tá. O join, a gente vai utilizar ele, né, justamente para combinar 2 ou mais tabelas, por meio do quê? Colunas e chaves, certo? Mas a gente tem que pensar assim: e se eu quiser trazer apenas registros que possuem correspondência nas 2 tabelas? Como é que eu faço, né? Ou eu quero retornar todos os registros da tabela da esquerda e os correspondentes da tabela da direita. Ou eu quero retornar todos os registros da tabela da direita aos correspondentes da tabela da esquerda, tá? Para isso, né, a gente vai ter outros comandos junto com o join, tá? O primeiro deles, a gente chama ele de inner join. Então, pensem assim, vai ter o join, a gente vai jogar o inner na frente, porque a gente precisa retornar os registros que possuem correspondência nas 2 tabelas, tá? Então, select asterisco, lembrando que o asterisco você pode substituir pelos campos que você deseja, from clientes, inner join, então eu vou retornar aqui os registros que possuem correspondência nas 2 tabelas, cliente e pedido. On, cliente, ID cliente e na tabela pedido, ID cliente, tá? Justamente por quê? Porque o ID cliente é primária na tabela cliente e a estrangeira na outra tabela, em pedidos, tá? Então ele vai olhar para a tabela cliente, vai olhar para a tabela pedido e os 2 que tiverem ali a correspondência nas 2 ele vai trazer, ok? Isso é o inner join. Mas e se eu quiser agora buscar registros da tabela da esquerda que estão correspondentes da direita? Aí a gente usa o left join, tá? Então ele vai fazer uma busca na tabela cliente e na tabela pedido, mas ele olha o da esquerda e vê o que tem correspondente na direita, tá? Então, assim, gente, um é correspondente nos 2, o outro, ele olha o da esquerda e vê o que tem na direita, tá? O right join, né, é o contrário, ele olha no da direita se tem correspondente com o da esquerda, ok? Então, nesse caso, ele verifica se em pedido tem algum correspondente na tabela cliente, o anterior era o verso. E o inner join, ele corresponde igual nos 2, tá? Tudo bem, gente? Sim ou não? Então, assim, inner join, apenas registros selecionados correspondentes nas 2. Left join, todos da tabela esquerda que correspondem com os da direita. Right join, todos da direita e que tem correspondente na esquerda, certo? Quando usar um e quando usar o outro, né? E aí, gente, quando que nós podemos usar um e quando que nós podemos usar o outro? Pararam para pensar? Bom, na prática, gente, tá? A gente sempre vai usar mais o left join. O right, ele tem, mas ele é algo raro,
tá? Porque você pode obter o mesmo resultado só invertendo a ordem das tabelas e usando o left join, né? Então, usa o left join, se você troca ali a ordem das tabelas, ele tem o mesmo resultado do right, tá? Quando que a gente usa o left? Quando a gente deseja exibir todos os registros da tabela principal, mesmo que não exista relacionamento, às vezes, na outra tabela, porque você está buscando, né, um correspondente na outra tabela. Então, se a gente quer listar todos os alunos, mesmo aqueles que não possuem matrícula, por exemplo, eu uso um left join, tá? O right, né, como eu falei para vocês, às vezes quando você inverte, você tem o mesmo resultado, tá? Ele é mais, raro da gente utilizar, tá? Ok? Muito bem, gente. Aqui tem uma tabelinha para vocês compararem os joins, né? Winner só os correspondentes, left todos da esquerda, né? Mais o correspondente, todos da direita mais os correspondentes. E aí a gente tem o full, que daí é todos de ambas as tabelas, tá? Busco tudo de uma tabela junto com tudo da outra tabela. Desenvolvedores trabalham com o inner e o left, tá? Aí no, digamos assim, projetos reais, né? A gente trabalha mais com inner e left, porque são os dois ali que tornam as consultas mais fáceis de ler, mais fáceis de manter do que os outros, tá? Ok, gente, é muito mais fácil pensar da esquerda do que a gente tem que pensar da direita para cá, por exemplo, quando a gente está trabalhando com tabelas. Lembrando, né, do relacionamento, de quando nós tínhamos ali entidades, por exemplo, é muito mais fácil você vir sempre da esquerda, até porque você escreve, né, da esquerda para a direita, do que vir da direita para a esquerda. Por isso que o inner e o left, né, ali no dia a dia, os dois são os mais utilizados, ok? Bom, gente, nós temos duas funções para máximo e para mínimo. Então, quer dizer que aqui eu vou trazer o quê? Ele vai analisar um conjunto de valores e vai me retornar o maior valor entre eles e o mínimo, ele vai retornar o menor valor entre eles, tá? Vocês vão ver que funções, né, gente, de máximo, de mínimo, para contar, para somar, para fazer média, são funções muito parecidas com o que a gente utiliza no Excel, tá? Então, aqui, se eu quero selecionar o produto que possui o preço de venda mais alto, então a gente coloca Select. Aí eu vou dizer qual é o campo que eu vou utilizar para o máximo e para o mínimo. Então, nesse caso, Max, qual é o campo? Preço, então ele vai retornar o maior valor entre eles. From, produtos. A mesma coisa se eu fosse buscar o preço de venda mais baixo. Então, eu coloco mínimo, qual é o campo que eu estou buscando, né? Os valores que eu quero que ele retorne o menor, from produtos. No caso da função máximo e mínimo, gente, nós utilizamos ali antes do from, tá? Porque eu estou buscando, eu quero trazer qual é o campo que vai trazer o maior ou o menor, ok? A mesma coisa vai acontecer se a gente for utilizar a soma, tá? Eu preciso dizer, ó, eu quero somar ali os valores de uma única coluna e retornar esse resultado. Então, se eu precisasse selecionar todos os produtos de uma categoria e somar todos os preços de venda, nós iríamos colocar dessa forma. Eu vou selecionar qual é o campo preço de venda, mas o que eu quero que traga na coluna preço de venda? A soma de todos os preços de venda da tabela produto quando? Quando a categoria do produto for igual a 1.
Digamos que a categoria do produto aqui seja, sei lá, alimentos perecíveis, por exemplo. Então, naquela categoria, ele vai buscar e vai retornar ali a soma da coluna preço de venda, ok? Então, quando a gente usa a função mínimo, máximo, soma, e também vai acontecer a mesma coisa, gente, para média, a gente utiliza ela na frente do campo qual eu preciso retornar aquela função. A AVG é usada para calcular a média aritmética dos valores em uma única coluna, tá? Aí é a mesma coisa, gente, coloco ali o AVG na frente. Ok, gente? São o que nós chamamos de funções de agregação, tá? Soma, média, para contar. Muito bem. Count, né? Você precisa retornar o total de linhas, aí não é um valor total da coluna. Aí a gente usa, então, o count, tá? Podendo receber, gente, um parâmetro ali, por exemplo, o nome da coluna ou, às vezes, um asterisco também. Então, nesse caso, eu quero selecionar o total de produtos em uma categoria. Então, aqui ele vai contar da coluna preço de venda os produtos da categoria 5. Tá? Então, especificamente ali, ele conta quantos registros tem. Poderíamos colocar, por exemplo, select, count, aí entre parênteses eu vou colocar um asterisco, tá? Vou colocar aqui no chat para vocês. Select, count, asterisco, que é o que eu coloquei aqui, gente, por parâmetro, ou você coloca um asterisco. Nesse caso, o que que ele vai fazer? Ele vai contar ali o total de linhas selecionadas. Então, em vez de ele colocar preço de venda, por exemplo, colocou ali o asterisco. Então, se eu tiver 5 colunas, ele vai contar ali esse total, ok? Então, é só para contar, né, o total ali de linhas selecionadas dentro da tabela, certo? Muito bem, gente. Tem outras funções? Tem, né? Nós temos a Group By. Ela é utilizada para dividir os registros que são agregados em grupos de valores, né? Aí vocês vão falar assim, professora, mas o que que é isso, né? Bom, gente, o grupo by vamos imaginar assim, ele agrupa registros que possuem o mesmo valor que está em uma ou mais colunas, tá? E o que que a gente usa com ele, né? A gente usa em conjunto com as funções de agregação que a gente acabou de ver. Então, a gente usa com count, com soma, com média, com max, com mínimo, né? Eu preciso, por exemplo, contar alunos por cidade, né? E eu quero agrupar essa quantidade por cidade. Então, por exemplo, se eu tivesse uma tabela, né, e eu tenho alunos de cidades diferentes, por exemplo, Maringá e Londrina, e eu quero selecionar, no caso, contar esses alunos por cidade, nesse caso eu vou utilizar o grupo by, né? Porque daí eu vou colocar ali, ó, select cidade, vou contar quantidade, tá? From aluno e vou agrupar, gente, por quem? Eu quero agrupar por cidade. Então, se eu tiver assim, por exemplo, a Ana Maria e o Paulo. A Ana e a Maria são de Maringá e o Paulo é de Londrina. Então, eu quero agrupar. Eu quero contar, mas eu quero agrupar os alunos por cidade, certo? Então, nesse caso,
ele vai contar que eu tenho 2 alunos na cidade de Maringá e um na cidade de Londrina, tá. Esse valor é P atributo? Não entendi, MEI, a sua pergunta. Eu falo o atributo, né, mas ele é ali a coluna da nossa tabela, né. Lembra disso? Coluna, atributo, linha, dupla. Então, é isso aí, é o atributo, né. Nesse caso, a gente está verificando o atributo, certo? E aí você está agrupando, porque você quer saber, por exemplo, quantos alunos ali eu tenho dividido por cidade. Aí a gente utiliza o grupo by, porque você vai agrupar todo mundo por cidade. Então, aquilo que tem a mesma cidade, ele agrupa e conta, certo? Por isso que o grupo by, gente, ele é em conjunto com soma, com count, com média, né? Por exemplo, digamos que a gente queira fazer uma busca, né, de média salarial por departamento, tá? Então vamos imaginar que nós temos dentro de uma empresa o departamento de TI, o departamento de vendas, um departamento de RH. E nós temos o salário. E eu quero saber qual é a média salarial por departamento, para saber, olha, será que o departamento de vendas ou de TI ou de RH ganha mais? Né? Então, o que que a gente faz? Nós agrupamos, né? Coloquei aqui no chat, gente. Então, a gente vai selecionar o departamento e nós vamos fazer uma média do salário, né? Porque eu quero uma média salarial ali do departamento. Eu vou agrupar por funcionário. E eu vou agrupar por departamento. Por que que eu vou agrupar por departamento? Porque eu quero uma média salarial por departamento. Então, eu estou agrupando o departamento. Então, digamos que temos 2 funcionários do TI e 3 do RH e um de vendas. Então, eu agrupo eles e faço a média. Então, por isso que é a média salarial, gente, por departamento, tá? Ok, gente? Lembrando também, tá, que toda coluna, gente, que nós exibimos no Select, que não está dentro de uma função de agregação, ela deve aparecer no Group By, tá? Então, por exemplo, se eu colocar lá Select Cidade Count, Group By Cidade, tá? E eu não posso, por exemplo, colocar assim, nome do aluno, cidade, count, e eu agrupar por aluno, tá? Ele, na verdade, assim, ele não pode estar dentro da função de agregação, tá? Mas ele vai aparecer lá no Group By. Porque o banco, ele não sabe qual é o nome do aluno, por exemplo, que ele vai mostrar para cada cidade, tá? Ele quer saber, ali no caso, a cidade, certo? Tudo bem, gente? Se eu estou indo muito rápido, vocês falem, tá? Bom, a gente chega agora em algo, cafeína acabou por aí, dá tempo de buscar mais, May, né? Se quer ficar acordada mais tempo, né? Mas vamos lá, gente. Subcarries, tá? Ou o que nós chamamos também de consultas aninhadas, tá? Eh, Muitas vezes a gente tem consultas em SQL
E às vezes nós queremos buscar, tá, o resultado de uma tabela e esse resultado dessa tabela a gente usar em outra tabela, tá, gente? Não é o relacionamento igual o inner join, tá? Que daí você busca valores de uma com valores da outra, você compara, né? Agora, consultas alinhadas ou subcarries eu tenho o resultado de uma e aí eu uso o resultado dela em outra consulta. Então, elas se diferenciam, gente, porque nós usamos uma consulta dentro de outra consulta. É como se a gente tivesse em linguagem de programação, né, um if, um else, um if, um else, os ifs aninhados, né? Porque os ifs aninhados é o resultado de um if que você usa dentro de outro if que você usa dentro de outro if, né? Subcarries é como é isso, tá, gente? Eu tenho o resultado de um select e esse resultado eu uso ele em outra consulta, tá? Então é uma consulta dentro de outra consulta. É diferente de join, tá? Que você trabalha ali com 2 tabelas buscando valores. Aqui eu trabalho com o resultado de uma dentro de outra consulta, tá? Então, por exemplo, digamos que a gente quer listar funcionários que recebam salário acima da média, tá? Ah, professora, mas nesse caso eu estou usando uma tabela. Sim, gente. Mas olha só, você quer listar funcionários que recebem salário acima da média. Para que você consiga fazer isso, você vai ter que ter uma lista de funcionários primeiro, para depois o resultado você aplicar e saber a média. Tá? Eu não consigo usar o AVG só para salário, porque daí eu vou fazer uma lista de salário de funcionários, e nesse caso não. Eu quero listar funcionários que recebam salários acima de uma média dentro da empresa. Então, a gente usa um select. Então, eu quero saber o nome e o salário do funcionário. Quando? Quando o salário, gente, for maior que o quê? Quando o salário for maior que a média da empresa. Tá? Então, observem que a gente fez a média aqui. E você quer saber funcionários que recebem o salário acima da média da empresa, tá? Difícil, gente? É uma consulta SQL dentro de outra consulta, tá? Então, ela é executado primeiro e o resultado é usado na consulta principal, certo? Então, se a gente quisesse, por exemplo, alunos com nota acima da média, né? Por que que a gente não pode fazer tudo isso dentro de uma única consulta, né? Porque você já tem ali uma lista e você quer, por exemplo, uma média, você quer uma soma de algo específico que envolva um resultado total, tá? Então, o exemplo que eu dei do aluno, eu coloquei aí no chat, né? O que que nós estamos procurando? Alunos com nota acima da média. Então, você faz um select do nome do aluno, da nota do aluno, e você verifica: olha, eu quero uma nota acima da média. Aí eu vou ter que fazer uma média dessa nota. Então, eu tenho aqui os alunos com nota e eu tenho um select que pesquisa, olha, a média. Então, esse select vai verificar
os alunos que estão nessa tabela, mas eu quero uma nota maior que o quê? Ah, eu quero uma nota maior que a média, então eu tenho que fazer uma média separada, né. Então, gente, como é que ela vai funcionar? Então ela faz o select, nota, from aluno, e a consulta principal torna, então, possível eu verificar alunos acima da média, certo? Deu para vocês entenderem, gente? É que nem aqui. O que é esse select aqui retorna? Ah, ele retorna a média dos salários dos funcionários. E o que eu quero? Eu quero listar funcionários que recebam salário acima da média. Então, a média dos salários foi esse select que me trouxe. Agora, listar funcionários que recebam acima da média, aí eu uso esse outro select. Então, o resultado desse aqui vai vir aqui, ó. Ok? Complicado, gente? Nesse momento, ninguém fala nada, né? Mas lembrando, gente, eu faço o resultado do select e o resultado que está aqui, eu faço a consulta principal, tá? Então, eu tenho o select com aninhado, eu faço aninhado para que eu consiga fazer o principal, tá? O principal sempre vai estar fora e o aninhado dentro, então eu faço o resultado no aninhado para aquilo que está por fora, ok? Tranquilo? E aqui vocês podem usar, gente, média, somar, mínimo, incluir com in, retirar com not in, tá? Porque lembrando que é um select dentro de outro, certo? Muito bem. Subquery com in, né, que é o que eu falei para vocês, listar clientes que realizaram pedidos. Então, nesse caso, eu tenho 2 tabelas, né, os exemplos que eu dei para vocês, eu estou usando uma única tabela, que tem o resultado, e o resultado dela eu junto com outra. Nesse caso, gente, nós estamos aqui olhando para 2 tabelas, cliente e pedido, certo? Então, nesse caso, ele vai buscar a subquery, que busca os códigos que possuem pedidos, depois a consulta principal exibe o nome desses clientes, certo? Tudo bem, gente? A diferença aqui está no in que eu estou utilizando e agora eu passei a usar 2 tabelas, tá? Ok, gente? Muito bem. Bom, todos esses comandos que a gente viu até agora fazem parte ali, dos comandos, gente, que envolve select, comandos que envolvem ali insert, update, create, tá, que fazem parte de comandos de manipulação que a gente viu. E aí, temos ainda comandos de transação de dados, que é os DTL ou os TCL, e depois a gente vai ver os de controle de acesso, que é os DCL, tá? Para fechar aquela lista de comandos ali que a gente classifica, né?
Porque os comandos do SQL nós classificamos por função, certo? Transação, gente, ele é usado para controlar alterações que são realizadas no banco. Só que é com as transações de dados que a gente garante a integridade e a consistência das informações, né? Todo mundo já ouviu falar o que é uma transação, entende o que é essa palavra, gente, transação? Quando nós falamos, né, aí em sistemas, em bancos de dados, vocês já ouviram? Entende o que é uma transação? Sim ou não? Bom, o que é uma transação, né? Vamos imaginar o Pix, né? A gente considera, né, o Pix ali, gente, como uma transação, por quê? Ele tem um conjunto de operações e esse conjunto de operações, ele é feito como se fosse uma única unidade. Então quer dizer que todas as operações devem ser concluídas com sucesso ou nenhuma dessas operações ela será efetivada. Então num Pix, por exemplo, a gente depende do quê? A pessoa acessou o aplicativo, né, transferiu um dinheiro ali via Pix, mas você depende do quê? Da internet, da conexão, que esse valor vá, que os 2 aplicativos, né, estejam ali tranquilos. Caso, né, aconteça alguma coisa, o que acontece? O Pix não é efetivado, ele fica como pendente, se ele não conseguir ser realizado, ele retorna como se nada tivesse acontecido, né. Então, gente, transação é, você tem um conjunto de operações que você vai realizar. Ou ele é realizado tudo com sucesso, porque ele precisa garantir a integridade do banco e todas as consistências de informação, ou nenhuma dessas operações ele é efetivado, tá? Então não tem assim, eu inicio uma transação, tenho várias coisas para ser feita, deu alguma complicação, uma operação não é feita, eu vou para outra. Não, ele cancela tudo, ou tudo faz com sucesso, ou não faz nenhuma, tá? Transação, gente, mantém, né, ali o nosso banco íntegro. Então, imagine vocês, por exemplo, numa concorrência bancária, tá? Vamos imaginar que nós temos uma conta conjunta, né? Essa conta conjunta tem lá o usuário A e o usuário B, né, mexendo na conta conjunta, e ela tem um saldo de 300 e os 2 resolveram ao mesmo tempo, né, sacar um valor. O usuário A tenta sacar 290, o usuário B tenta sacar 100. Espera aí, mas a gente tem só 300 de saldo, tá? Se não tiver um controle de transação, gente, o saldo vai ficar negativo, tá? Digamos que esse usuário A e B estejam fazendo isso ao mesmo tempo. Então, o banco de dados, ele usa a transação para evitar essas inconsistências. Porque se o usuário A entrou e sacou 290 e ao mesmo tempo o usuário B tentou sacar 100, realmente o saldo pode ficar negativo se não haver ali um controle de transação. Então, quando o usuário A tenta sacar, a operação do usuário A, gente, para sacar o valor de 290, ele vai iniciar e ele vai finalizar para que o próximo usuário B, no caso, entre na fila e faça. Pode ser milésimos de segundo de diferença um do outro? Sim, tá? Mas há o controle ali da transação, para que não o saldo não fique negativo, certo? A não ser que você tenha um limite, isso possa acontecer. Mas se você não tem, isso não vai poder, senão vai haver inconsistência, né? Já imaginou? Você tem só 300, né, mas conseguiu sacar mais que isso e fica com o seu saldo negativo, tá? Tudo bem? Então olha só, gente, fases de uma transação, tá? Por ele ser um conjunto ali,
de operações, então quando se inicia uma transação, a gente usa o comando begin transaction. E operações que eu posso usar, gente? Operações como inserir, update, deletar, tá? Porque você está inserindo informações do banco, às vezes você está inserindo, outro usuário está inserindo ao mesmo tempo, outro usuário está inserindo, tem gente alterando, tem gente fazendo delete, tá? Imagine numa empresa ou, por exemplo, numa clínica que tem 10 atendentes, e cada um deles está atendendo um monte de gente inserindo, alterando, deletando. Tem que haver um controle de transação, né? Para que tudo que a gente faça numa transação, quando ele finaliza, ele confirma, grava a alteração e podemos ter, gente, um rollback. Então, o comando commit é para salvar, gravar, rollback é para ele desfazer ou cancelar em caso de erro. Tá? Então, por exemplo, como eu expliquei para vocês do Pix, se der falha da internet durante o Pix, tem um rollback. Ou seja, você vai ter que realizar o Pix novamente ou esperar que o pendente ali, né, finalize. Mas normalmente como fica pendente, gente, dependendo, né, ele acaba cancelando e voltando à operação normal. Não tem como fazer um Pix pela metade, né? Então, iniciou a transação, ele executa as operações todas, conseguiu fazer todas as operações, grava, confirma, caso aconteça erro, aí existe um rollback que ele desfaz, tá? No caso do Pix é algo muito automático que ele se desfaz ali em caso haja alguma falha, tá? Operações, gente, como eu falei para vocês, insert, update, delete. Por exemplo, você acessa um site, né? Imagina quantas pessoas podem estar comprando o mesmo produto ao mesmo tempo, né? Por isso que a gente tem um controle da transação. Iniciou ela, ou ela finaliza, ou cancela em caso de erro lá no final, tá? Exemplo, vou começar a minha transação e vou fazer uma alteração na minha conta no meu saldo, tá? Então, imagina que fosse o Pix, tá? Menos 100, na conta de alguém vai aparecer mais 100. Commit, caso ocorra erro, ele faz um rollback no final, tá, gente? Então, nós vamos ter as operações sendo executadas, né, conforme ali os usuários vão abrindo e vão finalizando e vão executando ali as suas operações, tá? Se a gente não tem isso, né, acontece muito erros, a gente não consegue manter uma integridade no banco, né, no banco de dados, porque imagina, né, você manda 100, no meio do caminho dá erro, peraí, saiu 100 da sua conta, mas lá no outro não apareceu esse 100, né? Fica perdido ali no meio. Então tem que haver esse controle aí, né? Você está fazendo uma compra de um produto, por exemplo, né, na internet. Tem 3 pessoas comprando o produto e no estoque tem só 2 produtos. Né? Então, quando um finalizar a operação, o outro finalizar a operação, quando o terceiro tentar, a gente não vai ter produto no estoque. Vai ter que aparecer o aviso de produto indisponível. Tá? Isso são coisas muito rápidas, né, que são feitas ali, justamente para manter esse controle e não ocorrer falha nenhuma. Né? Se às vezes você está alterando um cliente, outra pessoa abre, está alterando outro cliente, gente, dependendo de como você vai inserindo, ele tem que ir entrando e finalizando cada uma das operações, certo? Bom, além, gente, de transação, nós temos uma parte do banco de dados que é o acesso de controle, né? Que é o acesso ali dos usuários ao sistema. Então, dentro de uma empresa, né, você permite ou você nega o acesso ao usuário da funcionalidade que ele vai usar, seja um arquivo, seja um sistema.
Aí a gente faz isso via banco. Então, quem faz esse controle todo de acessos de usuários dentro de uma empresa? A gente é o profissional DBA, que é o administrador do banco de dados. Então, quando ele cria um usuário, né, digamos que vocês começaram a trabalhar numa empresa, são funcionários novos, né? O DBA vai lá, cria um usuário para você e o seu usuário vai acessar determinadas telas daquele sistema, né? Nem todo mundo, gente, tem direito a acessar tudo, a não ser que você seja ou o DBA, que é um usuário master, né? Ou você seja ali um gerente, ou você seja o dono da empresa que tem acesso a tudo. Mas se você é um funcionário de vendas, você vai ter acesso ao que lhe compete de vendas. Se você for do financeiro, é o que for do financeiro. Se você for lá do estoque, é o que te compete do estoque. Você não vai conseguir ver, né, você estando lá no estoque, por exemplo, o que é que o setor de vendas está vendendo. Então, a gente usa ali os nega ou permite o acesso, né? Por exemplo, o usuário, ele trabalha na empresa, ele foi demitido. Automaticamente, o que que a empresa faz? Ela precisa remover esse usuário no banco, né, gente, para que ele não tenha mais acesso a nada naquele sistema. Então, você vai lá e nega o acesso para ele e aí remove aquele usuário. Então, olha só, controle de acesso a um banco de dados, a gente fala em privilégios, tá? É uma palavra que vocês vão ouvir, vou conceder privilégio ao usuário ou vou conceder uma autorização para ele acessar, vou revogar esse privilégio. Então, todo o controle de acesso, né, ele é realizado, gente, quando o usuário ele acessa o banco por meio das contas dos usuários. Automaticamente, quando você acessa, ele verifica, né, o seu usuário e sua senha, e ele verifica, ó, você tem liberado isso, isso, isso e aquilo. É que nem, por exemplo, você baixou um aplicativo novo. Operações básicas, gratuitas, mas se você quiser mais funcionalidade, você vai ter que pagar, né. Como que distingue, né, ó, esse usuário aqui não pagou, só pode acessar essa tela e essa tela. Quem pagou tem direito a acessar tudo, né, tem todos os privilégios ali de acessar o sistema. Então vocês podem ouvir falar, né, o controle de acesso ao usuário, conceder, revogar privilégios ou, conceder autorização, tirar a autorização, são os termos aí que a gente usa então para colocar qual é o usuário que vai acessar ou não o banco de dados. E como que a gente faz isso, né? A gente vai trabalhar ali com a primeira coisa, né, criar o usuário, tá. Então, um exemplo, gente, tá, se uma conta, ela não possui o privilégio de create table, né, que é o comando que a gente usa para criar tabelas no banco de dados, essa conta, esse usuário, ele não poderá criar nenhuma relação dentro do banco, tá. Isso pensando assim, né, em usuário que tenha esse privilégio para criar tabelas. Agora, se uma conta ela não possui o privilégio do select, o que que significa isso, né? Ele não vai ser capaz de recuperar, consultar dados do banco. Se a gente abre um sistema e eu não tenho o privilégio do select, eu só vou, por exemplo, inserir, não vou poder consultar, tá? Normalmente, quando você consegue consultar, você insere ou você altera, né. E o excluir, normalmente a gente tira, não deixa, né, gente, o usuário, por exemplo, excluir algo lá dentro. Se tiver que excluir, tem que ser alguém, né, que permita. Um exemplo, né, lá no supermercado, às vezes a operadora da caixa do caixa colocou
e passou um produto a mais, e ela precisa cancelar. Ela não tem acesso para cancelar, ela tem que chamar a líder de caixa ali, o gerente de caixa, ele passa o cartão, ele digita a senha e cancela o item, né. Acho que vocês já passaram por essa situação. Então, por quê? Porque a operadora do caixa, gente, ela não tem ali o privilégio para excluir. Ela só insere ali os itens, né, no pedido do cliente passando pelo código de barras, mas se um produto ela precisa cancelar, ela tem que chamar alguém para fazer esse acesso por ela, né. Deu para vocês entenderem? Sim? Bom, e quais comandos a gente vai usar, né? Então, quando a gente concede privilégios, né, o usuário, gente, ele tem o direito de repassar esse privilégio que ele tem a outro usuário, abaixo dele. E caso esse repasse que ele fez o privilégio, né, ele queira retirar, ele pode revogar, tá? Quando isso acontece, né? Por exemplo, dentro de uma empresa, a gente pode ter vários setores, e dentro desses setores, a gente tem vários usuários trabalhando ali. E entrou um novo usuário, né? E esse usuário é do setor de vendas. Então, a gente cria, né, ali os privilégios concedidos para aquele usuário. Então, se eu já tenho um usuário lá dentro que tem aqueles privilégios de venda, eu repasso esses mesmos privilégios para o outro usuário. Então, tem a Maria e tem o João. A Maria já está mais tempo, então eu pego aqui os privilégios da Maria e repasso para o João, ok? Então, eu consigo fazer com que o usuário repasse seus privilégios para outro no mesmo nível que ele ou abaixo dele, tá? Bom, como é que a gente faz isso, professora, né? Nós temos 2 comandos, gente, que é o grant e o revoke. O comando grant, ele define qual é o privilégio que você vai dar. E o revoke, ele revoga, ele remove o privilégio que você deu. Só que tanto o grant como o revogue, eu preciso dizer: "Olha, eu estou definindo quais privilégios de seleção, de inclusão, de atualização e exclusão, tá, gente? Eu não posso simplesmente dizer, ó, todos esses privilégios. Não, eu tenho que dizer quais são os privilégios que eu incluo para cada usuário que eu tenho no meu banco de dados, tá? Um exemplo, né? Vamos ali conceder privilégios. Lembrando, gente, que para conceder privilégio, a gente tem que criar o primeiro usuário, tá? E o comando que o DBA utiliza é create user, tá? E aí ele define qual é o usuário que vai estar sendo criado, ok? A gente vai usar o grant e o que é que eu vou ceder para ele, tá? Então, olha só. Suponha que existe um banco de dados com uma tabela de cadastro de clientes, chamada cliente. Então, temos uma tabela chamada clientes. Com o intuito de atribuir privilégios de inclusão e exclusão a um usuário, identificado como user WPA, tá, gente? É um nome, poderia ser aqui qualquer outro nome de usuário. Então, como é que vai ficar o comando do grant? Como eu estou falando, ó, eu quero incluir e eu quero excluir, os comandos são insert e delete. Então, eu coloco grant, quais ali os privilégios eu quero inserir para esse usuário. Então, ele vai ter o poder de incluir clientes e deletar clientes na tabela cadastro de clientes. Para quem? Para o usuário user WPA.
tá? Então, eu sempre vou colocar assim, grant, os privilégios que eu quero, insert, delete, update, nome da tabela e qual é o usuário, tá? Separados por vírgula, gente, tá? Separados ali por vírgulas, ok? Então, você está cedendo o privilégio para esse usuário para que ele consiga, lá na tabela, cadastro de cliente, quando ele abrir o sistema, ele abriu o cadastro de cliente, ele consiga fazer o quê? Ele consiga inserir clientes, ele consiga apagar clientes ali, tá? Então, você está dando ali a opção para ele inserir e deletar, ok? Perguntas, gente? Acho que não, né? Nenhuma? Bom, aqui no usuário, lembrando, né? Você vai colocar o nome ali do usuário que você acabou de criar, tá? Ah, mas eu quero revogar. Aí o comando é revoke, tá, gente? É a mesma coisa, num eu coloco ali o grant e no outro revoke, tá? Só que daí, em vez de to, a gente usa o from, porque aí você está retirando, o outro você está cedendo. Então, você revoga. Eu não quero mais que o usuário user WPA exclua clientes. Então, revoke, delete on clientes from user WPA, tá? E aqui eu substituo por qualquer nome de cliente ali que vocês quiserem utilizar, tá? Muito bem. Bom, gente, aqui tem uma representação, por exemplo, de concessão de autorização, tá? Então, o DBA criou o usuário Lucas, o usuário Maria e o usuário Gabriel. A Maria concedeu seus privilégios para a Aline e o Lucas concedeu para o Pedro e para a Aline, tá? Agora, digamos se a gente excluir o Lucas, o que que acontece com o Pedro e a Aline? O que que vocês acham? Perdem o acesso, tá? Então, se o Lucas, gente, for excluído, o Pedro perde o acesso, mas a Aline não. Por que que a Aline não vai perder o acesso? Porque a Maria concedeu acesso para a Aline também, tá? É algo que quando o DBA precisa tirar, gente, o acesso de um usuário que não está mais dentro da empresa, né? Ele tem que olhar para ver se um não concedeu o acesso para o outro. Senão ele retira um e acaba com que os outros também percam o seu acesso. Mas e se o acesso do Pedro for diferente do da Maria? Não, mas nesse caso, né, a Maria tem um tipo de acesso que ela cedeu para a Aline. O Lucas tem outro tipo de acesso que cedeu para o Pedro e para a Aline. Quando o Lucas é excluído, o Pedro perde o acesso total de tudo. A Aline vai perder o acesso que veio do Lucas, mas não da Maria, tá? Então, o acesso da Maria, ele veio. Não, pode ser qualquer um deles, May. Imagina assim, ó, digamos que o Lucas foi demitido da empresa, tá? E ele está num cargo maior que o Pedro e que a Aline, tá? Mas ele está na mesma linha de cargo da Maria e do Gabriel.
certo? Então, quando o Lucas, ele é excluído, né, você exclui esse usuário, Pedro e a Aline vão perder o acesso, porque quem concedeu foi o Lucas, não foi o DBA, tá? Por isso que eu falei para vocês, um usuário, gente, ele pode ceder o seu privilégio, o mesmo privilégio, para outro usuário. Mas se o seu usuário que te deu o privilégio for excluído, os seus privilégios vão junto, tá? Porque aqui, independente de poder visualizar ou não, significa assim, simplesmente você não tem acesso a mais nada. Quem está abaixo de você, que você concedeu os direitos para ela, vai junto, tá? Tem empresas, gente, que fazem a concessão de autorização por setor, né? E é sempre uma coisa muito difícil de lidar, né? Porque você tem que cuidar que quem está abaixo, né, de algum usuário, por exemplo, gerente, líder, quando ele é excluído, né, ou seja, aquele usuário não está mais na empresa trabalhando, você tem que cuidar quem é que está ali em outros que concederam direito, tá? Mas o pessoal acaba criando, né, grupos de usuário, gente, né? Os grupos de usuário por setor. Então, por exemplo, cria lá um setor de vendas, né? E aí, por exemplo, todo mundo consegue ter tais privilégios, né? Vamos pensar assim, o administrador, ele pode tudo, né? Se a gente fosse pensar numa escola, professor consulta e atualiza a nota, secretaria consulta, insere e atualiza, aluno apenas consulta. Então, a gente cria o que nós chamamos de roles, ou papéis, né? O que significa isso? Que você passa, né, a dar uma permissão para aquele usuário que tem um papel. Então, se você der um papel para ele de aluno, qualquer aluno que entrar novo tem a permissão do papel aluno, do papel professor. É que nem um vendedor. Quando entra, qual é a sua função? É vendedor. Então, você ganha um papel vendedor. Então, a permissão que você tem é de vendedor. E aí, gente, fica mais fácil, né? Porque em vez de você ter um usuário que concede, você cria ali um papel e esse papel distribui ali, concede autorização. Se um deles sair, saiu, mas o papel continua ali, né? Como se você dissesse, ó, aqui dentro é todo mundo aluno, aqui é professor, aqui é secretaria. Ah, lá na empresa, todo mundo que é da venda está aqui. Todo mundo que é do estoque está no papel de estoque. E aí você olha para o papel e você não olha mais para o usuário individual, né? Num sistema escolar, quem altera a nota? Só o professor. O aluno só consulta, né? Então já facilita para quem você vai conceder aquela autorização, ok? Tudo bem, gente? Os comandos são sempre grant para conceder e revoke para revogar, ok? Dúvidas até aqui, gente? Perguntas? Tudo certo? Nada resolvido, Mei? Ó, digamos que vocês queiram criar um papel secretária, por exemplo, né? Secretaria. Então, a gente coloca create role em vez de user. E aí a gente concede o quê? A secretária vai poder
fazer a seleção, inserir, alterar o quê? Da tabela aluno para o usuário secretaria. Então, independente, gente, de conceder ou não, ela está vinculada. Então, quer dizer que todo usuário que estiver ligado à secretaria vai poder selecionar, inserir e alterar, tá? Muito bem. Para facilitar, gente, a vida de vocês, né, eu deixei uma lista de exercícios que é sobre SQL, joins e subquery, tá? Então, sempre bom aí que vocês pratiquem. Na aula passada, a May também passou alguns links, né, de exercícios para serem feitos. E também, gente, não esqueçam, né, vocês têm ali os editores, compiladores. Esses editores, compiladores, não é só SQL, né, vocês podem utilizar ele como um compilador para qualquer outro tipo de linguagem de programação, né, dentro da lista que ele tem. Essa opção, por exemplo, tem a IA que te auxilia ali dentro, né, caso você esteja praticando, comece a ter erros ou algo e você queira, né, soluções, te ajuda também. E SQL, gente, tem que praticar, tá? Como programação, né, podemos ficar aulas e aulas aqui, mas tem que chegar, tem que praticar. O bom desses editores, que é um compilador, é que ele já te passa o erro, caso você erre ali na tela mesmo, né? E é online, não precisa instalar, não precisa vocês se cadastrar, você coloca seu e-mail para você poder ter salvo o que você faz, né? Mas só para testar não tem necessidade ali de você baixar nada, nem se cadastrar, certo? Dúvidas até aqui, gente? Acho que não, né? Muito bem. A parte do SQL, dos comandos básicos, gente, lembrando, tá? Essa é a parte de comandos básicos dentro do SQL. É o que a gente viu na aula passada e o que a gente viu na aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos entrar para falar sobre bancos de dados do tipo NoSQL, tá? Então, na aula que vem, a gente fala sobre bancos NoSQL ou, né, uma pronúncia que vocês também vão ouvir, NoSQL, tá? Então, a gente vai conhecer ali os tipos de bancos de dados NoSQL, tá? Na próxima aula. Ok, gente? Dúvidas, perguntas, questionamento? Façam as listas de exercícios, né, gente? SQL, como eu falei para vocês, tem que praticar, tá? E lembrando, né, nós estamos aqui vendo a parte mais básica do SQL, né? Os comandos ali que todo desenvolvedor precisa conhecer como funciona no banco de dados, ok? Dúvidas, perguntas? May, Tati, demais? Tudo certo? Muito bem. Na primeira aula tinha vários, né, que falaram que conheciam um pouco de banco de dados, uns já tinham visto há muito tempo, né? Mas, gente, pratiquem, tá? Pratiquem aí. Quem faz concurso, mesmo que seja a nível técnico, gente, a nível de ensino médio, cai SQL, tá? Então, aproveitem aí, deem uma boa de uma estudada. Ok, gente? Então, até a próxima aula. Boa semana aí, assistam o jogo, torçam para o Brasil, né? Ninguém pode sofrer, que nem a gente sofre, né, gente? Mas até mais. Beijos aí no coração. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.